Fala pessoal, bem-vindos a mais um SavageCast. Eu sou o Thiago, do time de marketing da Savagé, e estou aqui mais uma vez com a minha companheira, a Cláudia Gentil. Olá, gente! Estamos aqui com um casal super especial, que eu amo de paixão, porque eles trazem uma paz, assim. Débora e Vitor Boff, é um prazer tê-los aqui no SavageCast. Prazer é nosso. E, assim, a gente tava aqui conversando, 5 anos de casamento, né? Casal, ativo na competição, 2 atletas prós. A gente sabe que o dia a dia em competição não é fácil, com as pessoas, ainda mais viver junto 24 horas, né? 5 anos, 2 anos, acaba a paixão, depois vem o amor. E aí tá sustentando bem, né? Tá. Então me conta aí como que é esse dia a dia. A Débora vai competir daqui a algumas semanas, né? Conta pra gente. Bom, tu sabe que a gente se relaciona super bem, porque com o tempo, quando a gente se conheceu, eu era atleta, a Débora não era atleta ainda. Então foi eu que trouxe ela para esse mundo. E com o tempo a gente foi se conhecendo e conhecendo as fases da preparação. Então a gente sabe quando a dieta aperta, quando está mais em final de preparação, que a gente tem que respeitar um pouquinho mais o espaço um do outro, pedir se precisa de ajuda para alguma coisa, porque a gente, como a gente sente na pele, tanto eu quanto ela, a gente sabe como é que é essa fase. Então fica mais fácil para a gente administrar. Mas realmente é 24 horas por dia juntos, porque nós somos atletas da Itnis Integral Médica, então a nossa rotina em casa, a gente trabalha em casa, a gente só sai juntos ainda para ir treinar, ou para ir no supermercado, ou para fazer alguma coisa assim do dia a dia que precisa. Mas é o dia inteiro juntos, sim. Você é treinador dela também? Sou o coach. O treinador é o Carlos Augusto Garon, de Curitiba, que é o mesmo treinador da Fran. E como que é ter um maridão lá? Ele é muito exigente? Muito. Inclusive, hoje de manhã eu tinha colocado 60 gramas de maçã na minha primeira refeição, substituí por o legumes, né? Porque eu dei uma enjoada do legumes, coloquei 60 gramas de maçã. Ele viu a foto que eu postei e ele já veio assim... Mas você tem maçã para comer de manhã? Aí ela me explicou, não, eu tô trocando pelo legumes que eu enjoei. Eu disse, mas tu calculou certo a quantidade de carboidrato? Então, a cobrança com certeza é bem maior, porque ele tá o tempo todo junto E, ali. é 24 horas, não tem como errar. como safar. Não, agora bateu aquela ansiedade, eu vou furar a dieta. Não existe isso. Mas eu acho até que traz uma certa tranquilidade para ela, pelo fato de estar ali olhando sempre e tal, porque às vezes bate aquele desespero na mulher, né? Acordou um pouco shape, um pouco ruim, um pouco retida, às vezes está mais cansado, não dormiu bem. Então tem as alterações. A última preparação, um dia ela acordou, meu Deus, meu físico tá ruim, chorou e tal. Eu disse, não, calma, assim, como eu tô ali sempre olhando, então acho que passa uma certa tranquilidade para ela. Então é ela que sempre entra no desespero, não é você que tá lá, ela acorda e você olha assim, amor, você tá meio retida hoje. Não, sabe que eu quando eu tô cuidando de algum atleta, eu sou muito mais razão. Quando eu tô cuidando quando eu tô vendo a minha preparação, eu sou mais emoção também. Às vezes a gente não consegue se enxergar tanto. A gente nunca consegue se enxergar. Não consegue. Eu, realmente, assim, a pessoa que consegue se preparar sozinho tem que ter um feeling muito bom, porque eu já me atrapalho se aumentar o cardio. Vitor, eu não consigo ver um atleta assim que não tenha essa distorção de imagem. Ou você acha que está muito bom, ou você acha que está muito ruim. E você precisa do olhar do outro. O olhar de fora, alguém que realmente está vendo o físico, mas sem sentimento. Está olhando o papel, o plano alimentar que a pessoa está fazendo, olha o físico, vê a resposta que o físico está vendo, está tendo, né? E ali você consegue estipular, não, a gente precisa aumentar o cardio, ou a gente precisa restringir restringir um pouco o carboidrato, ou enfim, a manobra que tiver, tá muito cansada hoje, descansa, não faz cardio porque teu físico está cansado. Então, assim, vendo uma pessoa, a gente consegue usar muito mais a razão e tomar decisões mais fáceis. Agora, quando é com a gente, isso já não acontece, já é bem diferente. Você, né? Tem os seus treinadores, o seu treinador, o coach. Tem o treinador também. O treinador é o mesmo, né? É o Carlos Garon.
Você tinha uma pergunta interessante e polêmica para fazer pro Vitor, né, Thiago? Não, mas é depois. É calma, depois? Não é agora. Não é agora. Sem antecipar É depois, é na hora que a gente falar de competição. Mas assim você vai deixar ele nervoso. Não, não é Já ficar no nervoso. começo. Não é ficar nervoso. Tipo, eu acho que é um lado de mindset do atleta, acho que não tá errado. Mas você quer que eu faça já? Eu faço. Não, deixa para depois. Deixa eu fazer. É uma coisa que o Vitor falou. É. E aí depois eu falo. Foi dito no palco do Arnold, hein? Foi dito no palco. Vocês acham, vocês fazem periodização enquanto um está em preparação, o outro não está, já ou não tem essa. Não, consegue equilibrar os dois juntos. A gente consegue equilibrar os dois juntos, a gente analisa o meu calendário de competições, analisa o calendário de competições dela e como que tá o físico, como tá a situação no momento para definir quais competições a gente vai competir. Mas muito mais de como o indivíduo tá para definir a data de competição do que o casal. Agora eu vou, agora você não vai. Não tem essa. A gente já se preparou, quando a gente chegou aqui em São Paulo, em 2021, início de 2021, em setembro, outubro de 2021, a gente competiu no Mr. Olímpia Brasil. E competimos os dois, eu no Amador. Eu já tinha ganhado o Procard no Mr. Olímpia Brasil de 2018, mas eu não tinha aceito, né? Então, depois, em 2021, quando eu vim morar para cá, tinha patrocínio, eu disse, ok, agora eu posso ser profissional. A gente competiu juntos e eu ganhei o meu Procard nessa competição e ela também ganhou dela nessa. Nós dois ganhamos o Procard na mesma competição e eu era o coach dela na situação. Esse negócio de não aceitar Procard é muita autoconfiança, né? Porque assim, se você não aceita, depois você vai ter que de novo brigar pelo Procard. Sim. E não é fácil. Não é fácil. Né? Fácil. Na categoria de vocês. Mas no momento que eu estava morando lá em Caxias do Sul, que eu sou de lá, no Rio Grande do Sul, e eu sabia que principalmente o atleta open profissional tem um custo muito alto, né? Então eu sabia que se eu fosse pegar o Procard, eu não ia conseguir ser competitivo naquela época. Aí sim, em 2021, quando eu vim morar para cá, eu já tinha patrocínio na época da Max Titânio e tal. Eu disse, opa, agora ok, agora eu tenho uma estrutura, eu tenho condições de poder me profissionalizar e ser competitivo na profissional, né? Sem contar que as competições começaram a vir para o Brasil agora, né? As profissionais, porque na época que você ganhou já tinha? Sim, eu ganhei numa competição aqui. Sim, mas tinha competição profissional aqui no Brasil? Competição pro... Talvez só o Arnold mesmo. Teve o Arnold em 2019... depois o PC começou em 2019. Depois de 2020 não teve, por causa da pandemia e tal. Isso, agora começou a vir mais shows. Então era bem mais difícil competir também naquela época. Então, mas vocês pensando assim, a gente está falando de profissionalização, antigamente tinha todo um caminho, né? Vocês já enfrentaram tudo isso em FBB, vamos dizer dessa maneira. Hoje é um pouco mais fácil. A gente é inegável, é mais fácil. É mais fácil. Né? É lógico que o nível também aumentou. Sim. Os atletas se tornaram mais competitivos que era antigamente. Né? Então, mas vocês acham que essa distribuição de Procard, querendo ou não, que é grande por ano, não acabou tirando um pouco o glamour de se tornar profissional? Porque eu acho que antigamente assim, o atleta ele chegava mais pronto no profissional. A minha visão é que hoje ele chega menos pronto. Hoje em dia fica mais acessível para o atleta brasileiro se tornar profissional. Antes tinha que pegar estadual, nacional, sul-americano, mundial e tal. Era mais difícil. Hoje em dia ficou mais acessível. Então, assim, teoricamente se torna um pouco mais fácil. Teoricamente vai ter mais atletas e pode ser que os atletas ingressem na carreira profissional com um nível não tão alto assim. Mas eu acho que não tira o glamour, porque aí você começa a fomentar mais o fisiculturismo profissional no país e os melhores vão estar em destaque. Então vai estar sempre aquela disputa, né? Pode ser que tenha atletas profissionais que não se destaquem tanto, mas eu acho que dá uma movimentada a mais, dá uma agitada a mais, deixa mais interessante. Eu acho que sim, essa questão do... Não adianta a gente ter pouco pró aqui no Brasil também e não ter movimentação, sabe? Legal. É um pensamento bem legal. Campeonatos, tudo, né? Porque eu acho que no sentido assim, às vezes pode tirar um glamour individual pela pessoa, pelo atleta. Esse atleta é ruim.
Se o cara vai lá, nunca fica entre nem os seus 16, vamos dizer assim. Mas não tira o glamour do profissionalismo, nem do esporte. Porque antigamente o pessoal falava, eu sou pró, então, por exemplo, seria um certo status, né? Um atleta profissional. Hoje, como já é mais fácil, não é um status tão grande ser um atleta profissional, mas é um status grande você ser um dos melhores pró do país, né? Então, a briga é por isso, né? Ô, Débora, por que você resolveu mudar de categoria e quais as dificuldades para encaixar nessa nova categoria? Então, eu decidi trocar porque eu sempre tive o mesmo feedback desde quando eu fiz a minha estreia na categoria biquíni, né, no profissional. Quadríceps muito grande e eu tenho posterior também muito desenvolvido, né? Então, eu sofria muito com cardio e dieta para tentar reduzir o volume de membros inferiores. E mesmo assim, o feedback era sempre o mesmo. Aí, minha última competição como biquíni foi em Portugal, que eu fiquei, acho que tinha aqui umas 30 e poucas meninas, assim, estava bem concorrida. Eu fiquei em 12º. E o feedback também foi o mesmo. Eu subi no palco, era o Taylor, né? Ele estava arbitrando e ele só apontou para o meu quadríceps e já disse, quadríceps muito grande. Eu vi, sabe, na hora. Aí eu disse, eu vou ter que desencanar, então, da categoria biquíni. Aí troquei para a categoria wellness, que eu já tinha mais ou menos o formato do físico, mas eu sabia que ia demorar para eu conseguir ganhar um volume, para eu conseguir fazer uma boa estreia na categoria wellness, né? Mas, conforme foi passando o tempo, eu fui vendo que meu físico começou a responder muito bem. E muito rápido, né? Eu consegui um volume muscular muito rápido. Inicialmente, a minha dificuldade era em relação aos treinos, porque eu já não estava mais habituada a treinar inferiores, né? Então, o que acontecia? Eu fazia um treino, eu tinha que dar um descanso maior, porque eu sentia muita dor muscular. Até recuperar, muita dor muscular, muita dor. Era assim, eu sentia febre de noite. Fazia um treino, de noite me dava febre. Aí eu tinha que esperar uns 2 dias, às vezes 3 de descanso para conseguir treinar inferiores de novo. Então, incluir os treinos de inferiores, para mim foi a parte mais difícil, mas por essa questão mesmo de adaptação muscular. Mas em relação à dieta, muito melhor, né? Eu como muito mais. E em relação ao treino também é gostoso porque eu gosto de treinar, né? Então, na categoria biquíni, eu não podia treinar nada de inferiores. E não podia... Eu só treinava glúteo e estímulo. Estímulo e glúteo extremamente isolado. Se eu sentisse alguma coisinha na perna, eu já parava na hora. Outra coisa também, eu fazia muito cardio na biquíni, né? Era 3 horas de cardio por dia. É o terror do atleta de fisiculturismo, né? A hora do cardio. E só esteira, né? Esteira ou caminhada na rua, porque a bike pega quadríceps, elíptico, tudo pegava, né? Então, era só esteira. Então, era bem exaustiva a questão do cardio também. Aí fiz essa troca, mas para mim foi a melhor decisão da minha vida em relação ao esporte. Com certeza. Agora no Arnold você performou muito bem. Foi, né? Top 3, né? Top 4. Top 4? Top 4. Vamos aproveitar, tá falando de Arnold, vamos mostrar o vídeo dela lá no Arnold. E o físico tava excelente e a gente viu que você tava uma atleta inteira lá, né? Porque tava se alimentando bem, passou aí por toda a preparação. Foi incrível. Feliz. Foi a melhor preparação da minha vida. É foi a o palavra. melhor palco, assim, que eu já subi. Eu amei ela subiu no palco feliz, assim, a preparação feliz, o resultado. Ela evoluiu muito, ela, não só o quadríceps, mas também o glúteo. A gota dela tá num formato bem alongado, bem bom. Então, que já ajuda a destacar ela no palco, né? Então, aí a gente vê aí uma perfeição aí de físico, né? Qual que foi o feedback dos árbitros aí para vocês fazerem o próximo planejamento? Encher um pouquinho mais o físico, carbar um pouco mais, né? Ali na saída já do palco eu conversei com o Tamer e ele disse que dava para comer um pouquinho mais, né, amor? Encher um pouquinho mais. Deixar o músculo um pouco mais cheio. Mais cheinho, mais redondo. Mais empurrando um pouquinho a pele, assim. Aí a gente já está fazendo esses ajustes e mais volume de inferiores, né? Quadríceps, glúteo, posterior. Como eu estou ingressando na categoria agora, essa foi minha segunda competição, volume muscular demanda tempo, né? Tempo de treino, não adianta. E a gente não pode acelerar o processo, né? Então,
É um tijolinho por vez. E eu quis ser um pouco mais cauteloso nessa preparação, porque depois que ela pegou o Procard comigo, aí eu falei com o Kaminski, que é meu amigão, e a Débora também queria se preparar. Ela se preparou um período com o Kaminski, aí depois ela foi para a equipe da Franciele Matos, então o Carlos Garon, treinador, e o Dani, nutricionista. Aí, excelente também, mas depois ela quis voltar para mim, como eu estou vendo ela todos os dias, consigo ter um feeling melhor e consigo ver ela mais. Aí ela voltou, foi a primeira, e aí a gente optou, não, vamos com mais cautela, porque é melhor um pouquinho menos, estar mais condicionada do que talvez encher muito e acabar retendo um pouquinho e sair algum detalhe. Vamos colocar um condicionamento bom em cima do palco. Mas agora, para essa próxima competição, a gente já vai trazer um físico um pouquinho mais cheio. E você costuma a encher ela com mais limpo? Ela come extremamente limpo, extremamente Então não rola limpo. uma pizza, um hambúrguer, nada? Não, nas últimas semanas até suplemento a gente tirou o whey protein. Pela Então, questão abdominal, né? Tudo que a gente acha que pode dar um estufamento gástrico. carboidrato, assim, arroz. A gente tira. A gente tira carboidrato, arroz, batata. Arroz, bolacha de aveias, arroz e batata. Nem aveia eu utilizo. E bolachinha de arroz e proteína, tilápia, ovos, Tilápia, legumes, pepino, cebola. e fruta, maçã, mamão. Uma coisa assim, mas extremamente limpo. Aí nas últimas semanas também já cozinhava todos os alimentos sem sal e controlava a quantidade de sal por refeição, né? Isso para conseguir controlar a água, sódio. A gente gosta de fazer esse controle porque quanto mais controle você tem, menos chance de errar você tem Justamente, o negócio se vira nos 30, né? Vai deixando, que aí no final a gente ajusta. No chute, Que nem não dá, semana que vem a gente já começa a controlar o sódio, Faltando né? 4 semanas. Faltando 4 semanas, eu faço minha comida sem sal e eu tenho um sachê de sal e jogo por cima. Refeição por refeição, a quantidade certinha. A preparação que vocês costumam fazer são de quantas semanas? Eu consigo fazer, eu gosto de me preparar assim umas 16 semanas. E ficar pronta Tipo assim, mais ou menos 4 semanas, um mês? Mais ou menos. Se eu tô saindo Só de um trabalhar off, detalhamento. Ela tá sempre em preparação, né? Mas a gente entra assim em cutting, começa a reduzir, começa a lapidar o físico, faltando umas 16 semanas. Acho que é um período bom para ir trazendo a condição sem sacrificar muito a massa muscular, vindo aos poucos, baixando, e ali nas últimas 4 que a gente dá aquele toquezinho final, mas eu sempre gosto de deixar ela pronta antes, não em cima. E como eu vim de outra competição, eu tô vindo do Arnold, né? Então eu não cheguei a fazer um off pesado, comi bem, alimentos limpos, mas eu não ganhei muito peso e nem muita gordura. Então essa preparação ela se torna um pouquinho mais curta, né? A gente começou a reduzir o carbo aqui faltando 8 semanas praticamente. Começou a puxar um pouquinho mais faltando 8 semanas. Mas é porque eu já vinha um pouco mais condicionada. Na primeira foi um pouco mais porque eu estava vindo de um off, né? Então o percentual de gordura é mais alto e a gente precisa de um pouco mais de tempo de trabalho. Eu acho interessante até deixar pronto um pouco antes, quando chega muito próximo da competição, para ela não chegar com o físico muito desgastado em cima do palco. Então ela estando pronta antes, a gente consegue subir um pouco a quantidade de calorias, deixar um físico um pouco mais saudável. E também, que eu ia falar algum detalhe que era do... a gente também diminui um pouco os cardios e os treinos também, né? Pouco o volume. Porque senão o físico ele fica com aspecto de cansado em cima do palco. Sabe quando você chega com aquele físico muito definhado, que você vê que o atleta fez muito cardio, uma dieta muito restrita, às vezes você vai fazer um carb up, o físico não enche. Ou que você teve que puxar o condicionamento muito rápido e não pôde preservar o volume. Uma coisa que a gente sempre fala, que uma refeição de refeed é importante para o psicológico do atleta, né? E eu tô vendo aí que vocês não usam muito essa estratégia. A gente pode falar sobre isso também. O refeed, assim, para matar um pouco a vontade dela, faltando até... Se existe, né? Porque eu vejo, assim, tanto autocontrole... É porque a gente estava falando muito agora no outro
né? É sobre a parte psicológica do atleta, ansiedade, depressão, compulsão, e a gente sabe que existe. Atletas plenos, assim, que nem vocês demonstram, é bem difícil. Ela mais plena, eu em preparação já fico mais um pouco alterado. Mas você parece o mais calmo da dupla. Mas em relação assim, à dieta, tem coisas que a gente vai aprendendo ao decorrer do caminho, né? Por exemplo, eu não gosto de comer açúcar, porque se eu comer açúcar numa refeição livre, por exemplo, no dia seguinte eu vou estar extremamente estressada. Vai passar uns 2 dias eu vou passar ali, uns até 2 dias com uma estressada, com muita irritabilidade, com vontade de comer mais. Aí se torna mais difícil você segurar a dieta. Então eu não como doce. Porque eu sei que me faz mal. Mexer com doce, assim, esse estímulo de insulina, eu digo cutucar onça com vara curta. Então, né? Vitor, então, mas é ó... melhor evitar. Mas assim, eu geralmente, a última preparação e essa, a gente já começou, inclusive, eu liberava uma refeição livre por semana, hambúrguer e batata, eu estipulava também a quantidade, porque às vezes tem atletas que você deixa livre, numa refeição é capaz de comer 4 mil calorias, né? Então, um hambúrguer, madeira e uma batata, geralmente ela pede, só que faltando 6 semanas a gente não faz mais esse refeed com refeição livre. A gente faz o refeed com alimentos limpos. O que a gente pega? Sábado é o dia de refeed, ok. Antes ela comia um hambúrguer, batata dava em torno de 1.200 calorias. A gente bota essas 1.200 calorias de alimento limpo. Então aumenta arroz, aumenta batata, aumenta assim. Então a gente faz essa recarga de carboidrato com alimento limpo nas últimas semanas. E fazendo assim, eu sinto que fica muito mais fácil você conseguir segurar a dieta. Muito mais fácil. Vitor, no seu caso, você é um atleta mais pesado, então, tipo, você é da categoria mais pesada, na verdade. Aí quem que tá como seu preparador agora? Agora eu tô com o Manu Martires. Eu tava com o Milo Sarcev até o ano passado. Você acha que muda muito a preparação de um coach estrangeiro para um coach brasileiro? Não sei. Muda, cara, muda. Principalmente a visão que eles têm como tratar o físico. De deixar ele mais cheio, Eles mudam bastante, assim. O Milos, ele é um dos melhores coaches do mundo também. E, cara, o protocolo dele é bem assim, acho que difícil de manusear. Ele que tem muita experiência. Cada dia da semana eu tinha uma dieta conforme grupamento muscular. Eu quero trazer mais volume no peito. Então, no dia de peito, tinha uma dieta diferente, com mais carboidrato, intratreino, pré-treino, pós-treino, manipulava hormônios de forma diferente também. Aí você está falando de doce, por exemplo. Ela não se dá bem com açúcar, mas na categoria pesada a galera acaba usando insulina. Você tem que ir um pouquinho mais para o índice glicêmico alto. Você acabava chegando a fazer algum refeed? Sim, eu fiquei muito tempo comendo extremamente limpo. E o ano passado foi onde eu decidi começar a sujar um pouco mais, justamente por isso. Eu vejo os atletas e o pessoal come bastante, então para trazer mais volume, então desatucando um pouco assim dessa refeição limpa e vamos tentar sujar um pouco mais, mas para mim não funcionou muito bem, porque como eu já tenho já faço dieta limpa há muito tempo, eu começar a colocar muitos alimentos sujos começa a me dar desconforto, me dar desbiose, então acaba não sendo muito benéfico para mim. Eu tentei, mas achei que no fim das contas não valeu a pena. Aí vocês, como hoje coaches, né, vocês têm a assessoria de vocês acabam levando um pouco dessa filosofia para os seus atletas, ou aquela coisa, cada caso é um caso, ou você tem uma metodologia de trabalho? Como eu já trabalho há muitos anos com consultoria, acho que há 8 anos, eu tenho bastante experiência, então, lógico, cada caso é um caso. Uma coisa é você pegar um atleta que vai competir, que é um atleta, vamos dizer assim, mais raiz, é um que aguenta o trabalho e tal, obviamente que eu sempre vou fazer o melhor trabalho possível. Eu sempre acho que essa alimentação mais limpa, mais regrada, assim, é melhor. Agora, o melhor sempre vai ser aquilo que o indivíduo consegue fazer, né? O que a gente consegue extrair mais. Então, tem pessoas que têm as suas particularidades e a gente tem que respeitar. Então, às vezes, a gente manipula conforme fique
ele de uma forma que ele consiga seguir o plano alimentar e com consistência para ter resultado, né? Então isso muda muito de indivíduo para indivíduo. E qual assim, o principal perfil de cliente que vocês têm hoje? Tipo, de alguma categoria específica, ou mais homem ou mais mulher? Eu tenho mais homens e pessoas normais. Atletas, assim, eu tenho poucos, porque eu até evito pegar pela disponibilidade de tempo mesmo. Eu tenho alguns atletas, eu tenho alguns atletas, mas demanda mais atenção. Então, assim, como eu sei a minha disponibilidade, eu tenho assim um limite que eu posso cuidar assim, então eu seguro um pouco. Mas agora, pessoas normais, aí mais à vontade. Eu já gosto de trabalhar mais com o público feminino. Legal. Eu só tenho meninas no meu time. E como que vocês fazem hoje para organizar esse tempo, né, entre... Eu sei que a atleta profissional tem toda uma rotina, né, tipo, até mais regrada do que um amador, né? Vocês são atletas patrocinados. Vocês estão morando em São Paulo ainda? Sim, a gente mora em São Caetano do Sul, né? São Paulo. Grande São Paulo, mas... Então, como é que vocês fazem? Vocês ficam muito tempo fora de casa? Vocês ficam mais dentro de casa para fazer... Olha, a nossa rotina é basicamente uma prisão domiciliar. Eles trabalham bastante online? Bastante online. Tipo assim, eu acordo de manhã, faço carne em jejum, depois eu faço vácuo, prancha, abdômen, aí eu desço, cozinho a minha primeira refeição, faço a primeira refeição. Depois que eu faço a primeira refeição, respondo algumas consultorias, faço algumas consultorias, vejo alguns assuntos de fora que eu tenho para resolver. Aí, antes de fazer a segunda refeição, eu sempre vou, tomo um banho e descanso um pouco. Descanso uns 40 minutos antes de treinar, porque eu preciso dar uma aliviada na cabeça, tá focado no treino. Então eu descanso, durmo uns 40 minutos, levanto, me troco, faço a segunda refeição, me ajeito, vou treinar. Volto para casa, tenho que dar sequência nas refeições, às vezes à noite eu faço alguma consultoria também, ou estudo, ou alguma coisa assim, mas praticamente em casa. Você não pega nenhum aluno presencial? Presencial não. Nenhum. Você acha que no decorrer do tempo, vocês dois assim, acham que... assim, é lógico que o online ficou muito forte por causa da pandemia, isso é evidente. Mas vocês não acham que em algum momento se torna um pouco necessário vocês tentarem partir por um presencial, tanto pela questão de talvez atingir alguém com poder aquisitivo maior, ou até mesmo porque acho que a tendência vai ser a galera ter essa vivência, essa experiência no ao vivo? Você acha que não... Eu acho sim, mas tudo são momentos. Enquanto a gente estiver se preparando e a gente tiver como prioridade as competições, fica ruim a gente quebrar a nossa rotina para atender as pessoas. É muito desgastante. É desgastante. Isso impacta. Às vezes a pessoa pensa, não, mas é desgastante, porque em preparação você está cansado, você está com fome, às vezes a energia que você tem é para o treino e ela esgota. Então tem que ser mais online. Mas a gente pensa assim, futuramente, quando não estiver mais competindo ou estiver aliviando um pouco as coisas, sim, ter uma clínica, atender presencial. Eu já atendia muito presencial porque eu tenho uma academia em Caxias do Sul, a Six Gym, né? E junto da academia eu fazia os atendimentos lá presencial das consultorias. E eu particularmente gosto, assim, mas é questão de tempo hoje, né? Como que você se divide um pouco, falando então, já que você falando da academia? Eu lembro que eu conheci você lá, né, através do Bico. Como que você chega aí para lá para ter um controle? Você deixa mais com seu irmão? Eu fiquei quase 2 anos sem ir para lá em função da rotina aqui em São Paulo. Mas eu tenho meu irmão e também tenho mais sócio, mas eu tenho meu irmão que faz a gestão da academia. Então hoje eu praticamente não me envolvo. A gente tem um grupo no WhatsApp do sócio e tal, e eles fazem todas as semanas encontros e tal para discutir, e eles mandam alguma coisinha no WhatsApp, eu acompanho por ali, mas eu confio, deixo tudo 100% na mão do meu irmão, né? Ah, legal. Aí você também, antes da gente começar, vocês comentaram que estão estudando, né? O que vocês estão fazendo? Qual o intuito? Eu lá com 19 anos, eu comecei a fazer administração de empresas, porque eu tinha metalúrgica e tal, não sei o quê. Aí depois, com 26, eu resolvi vender a empresa metalúrgica, porque a gente tinha começado a competir e a gente quis abrir a academia. Agora, em julho, vai fazer 10 anos que a gente tem a Six Gym lá em Caxias. Qual que era a pergunta mesmo?
Da faculdade. É, da Da faculdade. faculdade, isso. Daí eu voltei a estudar nutrição presencial. Eu estudei 3 anos e pouco, eu tinha mais de metade, 20 e poucas disciplinas cursadas. Foi quando me chamaram para vir para São Paulo, né? Aí eu continuei EAD agora, e comecei educação física EAD também. Então tenho nutrição e educação física EAD e logo tá formando. E ele já tem a pós em Bodybuilder Coach também. Agora vamos entrar esse negócio de educação física EAD. Você é um atleta, né? É mestre em movimento, mas o que você acha de um cara que está entrando, um cara jovem que não entende Zero nada de prática, movimento, praticamente. zero prática, quero fazer educação física, porque pelo menos na minha época, né, era educação física e outra coisa se deve certo. Ou a administração é a segunda opção, educação física. Então, esses novatos que entram para educação física, EAD, como que você acha que vai ser o futuro da profissão? Eu acho que eles vão ter que ter alguma experiência prática, ou se juntando com alguém que já é um bom profissional há mais tempo, porque ele precisa da prática. Eu, como já treino há 20 anos, então quando eu estudo EAD, eu já sei o que a pessoa está falando, eu já sei os movimentos, já sei como é que é. Até a parte fisiológica, né? Na prática você já tem experiência, né? Tudo. E realmente a pessoa que está conhecendo isso agora, ela vai ter que ter um caminho ali para ganhar experiência também, né? Então, aí tem que ter feeling, né? Porque senão vamos construir aí o futuro de profissionais medíocres. Mas eu né? acredito assim, às vezes como o curso de educação física já permite a pessoa ser estagiário, já trabalhar antes de ser formado, é uma boa oportunidade de entrar na sala de musculação, pegar o coordenador da sala, alguém que já é formado há mais tempo, que tem experiência, encostar do lado dele, tirando as dúvidas, pedindo como é que faz. Isso vai agregar bastante. Mas hoje em dia também só não aprende quem não quer, né? Porque informação a gente tem de sobra. Justamente. Assim, eu vivencio isso porque eu ainda trabalho muito presencial, né? E a gente vê que depois de 5 horas já de presencial, depois para treinar é full. Eu preciso desse descanso aí também mental à tarde. É o sono do personal, que a gente chama. Justamente. E eu vou muito em condomínio e a gente vê assim, a pessoa, o personal lá dá vontade de corrigir o personal, não o aluno, né? Então a gente já vê isso acontecendo, né? Então a pessoa não ir atrás e às vezes replicar até uma coisa que mas tu sabe nada a ver, né? Mas tu sabe que eu já até os atendimentos presenciais antigamente, antes de ter o EAD, também acontecia isso. Tu via profissionais que não eram bons. Aí eu acho que vai de cada indivíduo buscar informação, pesquisar, se interessar. Tem pessoas que são interessadas e elas vão ser grandes profissionais. Agora tem pessoas que já não são tão interessadas, aí vão ser profissionais mais medianos, né? Mais medíocres, mais na média, assim. Agora, quanto à rede social, né? Hoje em dia o atleta ele tem que ser bom, nem tanto bom atleta, né? Mas ele tem que ter uma rede social com número de seguidores, engajado. Como que vocês fazem aí? Porque também tem esse trabalho no dia a dia, né? Vocês acham que cai o rendimento para a próxima competição ou é onde vocês fomentam mais as redes sociais? No meu caso, eu sinto que cai. Porque eu fico muito cansada, né? Muito exausta. E tá o tempo todo gravando, se torna um pouquinho mais difícil. Principalmente em relação ao treino, né? Gravar o treino te desconcentra, te tira do foco. A energia que você tem é muito baixa. Daí você tem que ficar ajeitando o celular, a câmera, assim, para poder filmar. Mas eu tô conseguindo me policiar para não deixar o pessoal que me segue ali no Insta sem informação, né? Porque se você deixa, eles já estão tão habituados a você postando todos os dias, postar treino, postar sua dieta, que quando você não posta, eles começam a te cobrar, eles mandam mensagem, né? Então eu tento me policiar para que eu não deixe sem informação ali no meu Insta. E a própria empresa cobra isso?
Tu sabe que a Integral Médica, eles deixam bem abertos, assim, pra gente poder postar da forma que a gente quer, do jeito que a gente gosta, os suplementos que a gente realmente utiliza. Então, eles não ficam com essa cobrança em cima, não. Ali na Dykins eu vejo assim, que eles, na hora de contratar o atleta, eles já sabem o perfil do atleta. Se é um atleta mais midiático, mais de mídia, se é um atleta mais de palco, que tem que dar mais resultado no palco. Eu, particularmente, sou um atleta mais raiz, assim, mais de palco mesmo, mais de competição. Eu não sou um tanto influenciador, assim. Obviamente que eu gosto ali de estar mostrando alguma coisinha e tal, mas eu não sou aquele cara que eu coloco horas do meu dia à disposição para ficar gerando conteúdo. Eu sou mais atleta mesmo, de manter a minha rotina de treino, de buscar resultado no palco. Mas a gente sabe que a indústria hoje pede isso, né? Então, hoje, se você quer estar no meio, digamos assim, do alto escalão do esporte, patrocinado com grandes marcas, então você tem que fazer esse trabalho também, né? Mas, obviamente, que para mim atrapalha bastante quando está em pré-contest, né? Quando está em finalização. Fora off-season é mais tranquilo, né? Eu acho que assim, antigamente o pessoal escondia mais o físico. Né? Mas essa que vocês me conhecem de trabalhar em marcas também, mas assim, a dificuldade que eu tinha mais com os atletas era porque assim, o que vende não é o cara de morcegão, é o cara mostrar o tamanho do músculo, é o cara mostrar a definição, a menina mostrar a cintura fina, mostrar também ali o shape. E eu sei que na época de mais próxima, quando o shape está melhor, aí tá mais cansado, tá mais fraco. Só que é o momento que você consegue trabalhar essa imagem e consegue vender mais. Até mesmo quando a gente era personal, era assim que fazia. Como é que você consegue aluno? Você não consegue aluno usando um moletom. É você mostrando o físico na academia. Então, esse talvez é um paralelo que acaba acontecendo hoje por causa da rede social. Você tem que acabar, querendo ou não, não se sacrificar, mas se superar e também mostrar mais o físico. E é nessa fase agora que eu tô pertinho de competir, né? Que eu vejo que eu consigo adquirir mais consultorias também. Porque o físico vende, movimenta mais as redes sociais, né? Eu justamente, o atleta tem outra coisa também que é perfeccionismo, né? Então, o atleta sempre acha que não tá bem. Não vou tirar, mas hoje eu tô com o abdômen mais dilatado, hoje eu tô mais retido, ou eu tô muito flat, vão dizer que eu não tô bem e tal. Então, tem essa questão também. Mas, assim, pré-contest, o atleta, ele tá cansado, mas é a hora de mostrar o físico, né? E o ruim também, a rede social, ela tem a parte boa e a parte ruim, né? E o ruim é que a pessoa que tá atrás da tela, ela não sabe que você tá flat, ela não sabe que você tá zero carbo, ela não sabe que você fez uma refeição livre e pode estar retido. Então, ele julga na imagem que você tá postando. Então, se você não postar uma imagem boa, você vai ser julgado, você vai ser criticado. E quando você não consegue lidar com essas críticas, a preparação vai ficando... esses comentários te deixam triste e vai te deixar desmotivado. Então, a gente tenta cuidar muito também com o que posta para que isso não te tire a motivação, né? Foco. Porque o público é bem difícil Então, de lidar. isso existe. Como lidar com as críticas? Tem que aprender. Como que vocês fazem? Tem que aprender na marra. Eu geralmente, quando tem comentários ruins assim nas minhas fotos, ou eu não respondo e deixo ali, ou eu só apago, mas eu não dou bola, porque o nosso propósito é nosso, né? Nossa, vocês acham que tem muita rivalidade de fãs de outros atletas que acabam indo lá atacar vocês? Mas tem muitas pessoas que vão lá e dão hate sem motivo algum. Eu já li vários comentários que não fazia sentido nenhum. Então até já cheguei a responder alguns, mas eu tento não responder. E quando eu respondo de uma forma educada, porque também não vou ficar ali perdendo meu tempo discutindo, brigando, sabe? Mas a gente acaba entendendo com o tempo que tem pessoas que são assim e que não dá para levar no pé da letra o que estão falando. Mas né? até você entender isso, né, demora um pouco. No início a gente sofreu um pouquinho quando a gente se mudou aqui para São Paulo, né? Eu acho que eu queria entrar no assunto lá que seria a polêmica. Que é assim, quando você ganhou o Arnold, você falou o seguinte, que você ia pro Olímpia, e aí na época o Rafael não tinha competido, e você falou o seguinte, eu vou me tornar o melhor Open do Brasil e vou mostrar isso. E aí acabou acontecendo o quê? Que depois o Rafael acabou voltando, ele foi top 10 do Olímpia e tal.
eu entendo toda a questão ali, às vezes, talvez, do marketing, vamos dizer dessa maneira, mas a gente tem que confiar em nós mesmos. Isso é um fato, senão a gente nunca vai para frente em nada. Né? A gente tem que se superar primeiro entre a gente, mas a gente tem que realmente almejar ser melhor que alguém. Hoje o Rafael tem uma mídia muito forte e hoje já se cogita, nossa, em 2, 3 anos o Rafael será o Mr. Olímpia. Acho legal pro esporte brasileiro, mas queria saber se você se coloca onde nesse meio? Porque, assim, você acha que você está trabalhando para superar o Rafael ou você tá trabalhando para ser um top 10? Qual é a sua meta agora? Cara, a minha meta é tirar a melhor versão de mim. Obviamente que eu tenho como objetivo ainda me tornar o melhor atleta do Brasil e, se Deus quiser, o melhor atleta do mundo. Então esse é o meu objetivo, é isso que eu busco, mas eu sempre tenho que olhar para mim, para minhas condições, para minha evolução. Por exemplo, eu voltei do Japão, o ano passado eu fiz 4 competições. Foi um período assim bem grande de competições, foi bem desgastante. Eu voltei do Japão dia 1º de dezembro. Aí eu fiz o resto do mês de dezembro um deload de treinos, porque eu estava muito cansado, até para evitar lesões. Estava treinando 3, 4 vezes por semana. Em janeiro eu voltei a treinar forte, porque eu já queria voltar para fazer um off-season e temporada de competição. Só que quando eu voltei a treinar forte em janeiro, aí começou a vir as lesões, né? Então até semana passada eu fiz tratamento com células-tronco nos 2 ombros, porque estava com lesão parcial nos 2 manguitos rotadores. Então, supraespinhal e subescapular dos 2 ombros com tendinite, bursite nos 2 ombros e um rompimento parcial do tendão subescapular do ombro direito. Foi isso que me tirou dos palcos esse ano. Então, eu fiz alguns tratamentos com infiltração, com ácido hialurônico, e agora eu fiz esse tratamento com célula-tronco, fisioterapia. Acredito que eu vou melhorar em período de recuperação agora de 6 a 8 semanas e depois eu possa voltar a competir. Então eu tenho que analisar sempre o meu contexto, a minha situação, o meu entorno, mas obviamente que o meu objetivo sempre vai ser o melhor. Eu acho que um grande atleta, ele tem que ter na cabeça, tem que ter esse sonho de ser o melhor, né? Para ele buscar algo, aquela velha história, tu tem que mirar na lua. Se tu errar, tu já vai estar entre as estrelas, né? Então, acho que tem que pensar sempre alto. Não, legal, porque a gente vê hoje, até mesmo os influenciadores tendo uma rixa sem ter um objetivo verdadeiro. Ou, às vezes, 2 caras que, só porque tem muitos seguidores, nunca ganharam nada e querem disputar alguma que coisa. Essa rixa, por exemplo, na época, eu e o Brandão, que foi aquela disputa no Arnold, que eu ganhei as prévias, ele ganhou as finais, aí depois no outro show, mas com o Contest Brasil, eu fui campeão. Então, essa rivalidade, o Boff tá encostando no Brandão, será que vai ganhar, será que não vai? Isso é muito bom para o esporte, porque fomenta o esporte, né? E traz mais, deixa o esporte mais interessante para o público. E gira tudo ao redor, né? Então, acho essa rivalidade é uma coisa legal, sempre com respeito, mas acho legal, sim. E o atleta tem que sempre buscar seus objetivos, né? Então, por enquanto, não tem nada em vista de competição. Não, é só eu terminar esse período de 6 a 8 semanas de recuperação, aí ver se realmente eu vou estar 100%, vou refazer alguns exames de ressonância magnética. Estando 100%, aí sim eu escolho a data do campeonato e começo. Se Deus quiser, eu consigo ainda pegar algum show esse ano. Mas se não, para início do ano que vem. Mas isso não quer dizer que está parado, né? Não tô com treinos adaptados, né? Então, obviamente que pelas dores nos ombros e tal, então eu tive que ter alguns exercícios que eu não consigo fazer e assim a carga baixou um pouquinho, mas estou fazendo o melhor que eu posso nas condições que eu tenho hoje, né? E qual que são, do seu último campeonato, quais foram os feedbacks? O que você tem que melhorar para quando tiver mesmo 100%? Olha, na Open ainda é trazer um pouquinho mais de volume. É que o ano passado eu fiz o ano inteiro com o Milos de coach e as finalizações a gente não conseguiu acertar 100%. A de Reno, Nevada, nos Estados Unidos, que foi a melhor finalização. Tinham 20 e poucos atletas, eu fiquei em 4º. Então foi até o Terry que estava arbitrando e ele disse que se eu tivesse um tom mais condicionado, eu estaria brigando pelo título. E o feedback, sim, é trazer um pouco mais de volume, porque os atletas Opens lá fora têm atletas bem grandes, né?
Então, mais isso, mas assim, não tá muito longe, não. Tá, tipo, não tem nenhum ponto assim específico que ainda acho que precisa melhorar. Assim, eu com o físico, eu tenho uma certa simetria, uma certa proporção físico completo. Seria mais evoluir como um todo. Com o Milos, a gente estava trabalhando para trazer um pouco mais de peitoral e perna sempre, né? Bom. Melhor ter mais perna do que, do que só Perna mais sempre, tronco, né? Quanto mais perna, melhor. Legal. Esse fato aí de você estar na temporada anterior com esse treinador, né? Tá martelando muito peitoral, você acha que você ficou mais suscetível à lesão? Ou você acha que foi a temporada muito extensa do ano passado? Eu acho que foi a temporada toda desde que eu vim para São Paulo há 3 anos atrás. Porque desde que eu vim para cá foi preparação em cima de preparação. Então, periodização não descansava muito e tal. Então, uma hora a cobrança veio, né? Desgaste, né? Muito esforço nos tendões e tal. Mas foi pelo excesso de treinos mesmo. Em relação à saúde, como é que vocês estão fazendo? Assim, vocês têm um médico? Sim, a gente faz acompanhamentos, cardiologistas, exames de sangue, psicólogo, psiquiatra, tudo. Foi o que a gente tava falando Fisioterapia. sobre esse estresse, né? Então, como que vocês cuidam da saúde psicológica? Tem até psiquiatra, então vocês usam medicamentos controlados? Sim, a Débora Eu não. sou muito tranquila. Então na Ritalina. eu não tenho ansiedade, eu não tenho insônia. Eu já sofri com isso, mas já fiz tratamento e hoje, nossa, A eu não Débora é sinto 100%. absolutamente nada. Sou 100%. E é sempre tranquila durante o dia, feliz, acorda sempre motivada, faz as coisas, tudo. Eu já sou um pouquinho mais, eu acho que o homem, assim, ele força muito mais, tanto a parte física quanto a parte mental, até pelas dosagens hormonais, como são mais altas, né? Então, sim, eu tomo medicação, 2 medicações quando acordo, 1 para dormir. Tem acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra também, porque é muito importante. Como a gente tá falando justamente sobre numa isso. rotina que assim é uma rotina hostil para a pessoa. Você fica, como eu falei, numa prisão domiciliar, né? Você fica fechado na caverna e você se priva de quase todos os prazeres da vida, né? Então, assim, amigos, você já se priva bastante, porque você não pode sair para confraternizar. Você vai sair com os amigos no final de semana, você vai para uma festa, não vou para Tudo festa. rola em cima da mesa, Vai né? jantar, É comida. não vai jantar, não posso jantar. Vai passear, se é para passear, por exemplo, ir para uma praia, sair com uma bolsa térmica cheia de marmita e às vezes cansa e tu não consegue treinar bem. Como o objetivo principal é a competição, a gente tem que fazer o melhor que a gente pode na nossa rotina e também tirar do nosso caminho tudo aquilo que atrapalha, né? Então, festa, jantares, viagens, às vezes algumas coisas assim. Então, para o atleta se torna um ambiente muito monótono, hostil, cansativo. Então, o psicólogo e o psiquiatra é fundamental quando precisa. Assim, tem muita gente hoje em dia, né? Como o fisiculturismo cresceu na grande mídia, né? Tem muita gente hoje, não quero ser atleta, né? E aí a gente vê que um atleta não é só aquilo que a gente posta, né? Aquele glamour, né? As pessoas não sabem o que tem por trás. A gente nunca posta a parte ruim, né? E isso é importante, né? A gente fala tanto postar a parte legal ali do troféu, aquela emoção e tudo, mas também o outro lado, porque tem muita gente aí atrás que sofre, né? Assim, pode até começar a carreira e parar na primeira competição, ou aquele que fica sofrendo, precisando de um profissional e não sabe com quem falar, com quem conversar, né? Eu já tive muitas crises de ansiedade, depressão, então é difícil. Às vezes você tá fechado naquela rotina e você fica em dúvida, né? Será que isso aqui vale a pena? Tô me privando de vários momentos importantes, ou de ir pro sul visitar o meu afilhado. Justamente. Tem coisa que não volta mais. É verdade. Então essas coisas escura, pesam, né? pesam sim. Se paga um preço, né? Vocês acham que... O que vocês acham que é acho que da saúde psicológica é uma coisa que pouca gente conhece, mas o que vocês acham que o pessoal conhece,
Só que assim, acham tanto positivo ou negativamente, só que é totalmente contrário. Por exemplo, mulher, o que eles acham que, na preparação de uma mulher isso é fácil ou é difícil, e na verdade é o contrário. Deixa eu pensar. Será a galera acha que toda, assim, que a carga hormonal é muito alta e é baixa? Como que funciona? Sim, e mesmo assim a mulher tem as nuances, né? Tem os períodos dela mensal, que é complicado. Né? Tu sabe que eu não sinto muito isso, não. Para mim é sempre igual, né? Eu consigo treinar independente da fase que eu tô. Mas o que eu vejo é que as meninas, elas apostam demais no uso de hormônios, né? Que todo mundo acha que você tem que usar mais para você ganhar mais músculo. Tanto que a gente vê as meninas aí bem novinhas, já com o rosto bem já destruído. Mas o que eu tento sempre bater na tecla de treinar bem. O treino, você tem que treinar bem, muito bem, com carga, com bons movimentos, boa cadência. E as meninas principalmente, acham que você tem um bom físico porque você usa muito hormônio. E não é. Para mim, é a base, né? Treino o que evolui alimentação. o físico e te deixa bonita é o treino. Por exemplo, a gente tem a Franciele Matos. Linda, maravilhosa. Ela é, para mim, a melhor. É a melhor que nós temos, né? E ela treina muito bem. Então, o que acontece? A mulher, quando ela treina muito bem e tem muito tempo de treino, consequentemente, o uso de ergogênico é menor. Porque ela se doa onde ela tem que se doar, que é no treino, que é na dieta, e não no abuso de uso de hormônio. Então, eu acho que as meninas, elas confundem muito isso, né? E tanto que quando eu falo das doses que eu uso, todo mundo fala, eu duvido, olha o físico que ela tem, olha o físico que ela construiu em pouco tempo. Mas isso é uma coisa que eu cuido muito, porque eu falo para ela, Débora, você tem que pensar se um dia você não quiser mais competir e quiser trabalhar como nutricionista e tal. Então você tem que cuidar da aparência, porque às vezes tem meninas que se estragam e aí depois não tem mais como voltar atrás ou se arrepender, né? E a categoria wellness é uma categoria de beleza, então tem que estar bonita em cima do palco, né? Então a gente vai extraindo onde tem que extrair, que é do treino e da dieta. O hormônio é para dar aquele up, dosagens microdosagens, dosagens baixas, mas é treino e dieta. É a base, né? Você acha que na Open tem alguma coisa que o pessoal, nossa, tipo, acha que é extremo e na verdade não é? A questão de hormônios também, isso eu já, por experiência própria, usar muito hormônio não é a saída, você tem muito colateral, você vai ter problemas no futuro, você precisa de longevidade. Então isso é um tabu que muitas pessoas falam, nossa, o Open usa muito hormônios. Tem Open que usa bastante, mas até pelos coaches lá de fora, que se você for trabalhar, você vai ver que não é tão alto assim. Bom, e aí, falando um pouquinho nessa parte da preparação de vocês, né? Aí, quando você vai falar de patrocinador, a gente acaba sabendo que mais para uma certa época, você falou, eu tiro a parte de suplemento, eu tiro isso, aquilo, outro. A gente sabe em alguns momentos que tem produtos que realmente o atleta não usa. Mas hoje, quais seriam, assim, a parte básica de suplementação que vocês usam e a que vocês recomendariam para uma pessoa que está, assim, iniciando no fisiculturismo? Já é uma pessoa que treina, já sabe fazer ali o básico, mas fala assim, isso aqui, você quer ser um Open, é isso que é importante para você de suplementação. Olha, a base de pré-treino, a base de suplementação que eu acho, whey protein, uma proteína aí de rápida absorção, creatina, glutamina, multivitamínicos, algumas vitaminas, minerais, acho muito importante. Tem alguns outros suplementos que eu uso que eu acho muito bom, como aminoácidos, mas assim, o básico, creatina, glutamina, whey e vitaminas, assim. Tem mais algum que você acha que é básico, assim? Não. Acho que mais esses, né? O que a gente usa mais na nossa rotina e que a gente sabe mesmo creatina, glutamina, whey, a questão de ômega 3. A questão de alguns compostos no pré-treino também é bom. Então, betalanina, arginina, uma citronina. Isso aí também, para o atleta de fisiculturismo que já busca um alto desempenho, o pré-treino também tem alguns compostos que são importantes ali, que é bom tomar também. Legal. Qual o momento memorável na sua carreira? Na minha carreira,
Acho que foi o meu pro debut mesmo no Arnold Classic de 2022, porque foi uma surpresa para todo mundo, né? As pessoas me colocavam como um quarto, ou quinto, ou sexto, ou que nem entraria no top 5. Então eu cheguei ali e disputei, ganhei as prévias com o Brandão, que era e ainda é o melhor atleta open que nós temos no Brasil, um atleta que já tem uma carreira bem bonita, uma carreira bem construída, assim. Então eu chegar ali e bater de frente com ele, acho que foi o melhor momento. O melhor momento. E quando eu fui para o Olímpia. Quando eu fui para o Olímpia também foi uma experiência incrível, mas acredito assim que o meu melhor momento foi do Arnold de 2022, assim, que mais me marcou. Agora a gente pergunta muito para os atletas essa questão de competir aqui no Brasil. Muitos preferem ir para fora, né? Sem condições, vendendo rifa, né? O que pode ser feito para poder ir, porque nem todos os atletas são patrocinados, né? Não tem condições para ir. Só que muitos dão preferência para as competições internacionais. Por que vocês acham que acontece isso? Dependendo da categoria, por exemplo, a wellness, aqui no Brasil é muito forte. Então, temos as melhores atletas wellness aqui no Brasil. Às vezes é questão de estratégia, uma atleta competir fora para tentar buscar a vaga da Olímpia. Então, ali pode ser que ela prefira competir fora, porque o nível fora é um pouco mais baixo. A Open já é ao contrário. Fora é mais difícil que no Brasil. Eu gosto de competir no Brasil pelo público, pela praticidade, pelo evento em si, que aqui os eventos são grandiosos, o Arnold Classic, o Mr. Olympia, o Muscle Contest. Então eu gosto muito de competir no Brasil. O ano passado, por incrível que pareça, foi a primeira temporada que eu fiz competições fora do Brasil, que aí eu fui França, Estados Unidos e Japão. Mas por questão também de experiência e de ver como é que é lá fora e ser visto também pelos árbitros internacionais, né? Mas eu gosto mais de competir no Brasil. Você acha que o seu físico se encaixa em algum cenário de arbitragem mais fácil para a Europa? Eu acho que Estados Unidos. Estados Unidos? Eu fui para a França e eu vejo que, assim, a França, alguns atletas com mais volume, mas não tão condicionados na Europa. Uhum. E nos Estados Unidos, mais um padrão do físico que eu gosto, um físico mais condicionado. Onde você se sente mais confortável. É isso, assim, me sinto mais forte, internacionalmente, me sinto melhor. Né? Débora, você já competiu internacional? Já? Não me lembro. Na biquíni eu competi em Portugal e ano passado eu fui para Espanha. Pela wellness já? Pelo wellness, mas eu não curti muito, eu não gostei muito. Tá, você acha que eu prefiro competir aqui. Tá, essa vai ser a segunda agora. Essa vai ser a segunda e agora. E aí nós temos até agora 8 atletas confirmadas, Sim. né? A gente tem o nosso grupo, 8 atletas. Você acha que tem alguém escondendo o jogo? Você vai... com certeza, né? Não sei por que as meninas escondem. Eu disse pro Vitor essa semana, inclusive, por que as meninas ficam escondendo as competições que elas vão? Então, mas isso é complicado, porque ir na competição também. É um grupo oficial que a gente tem que fomenta as próximas competições. Eles têm mais ou menos uma visão de quantas atletas irão, né, para fomentar as próximas, senão Sim. eles vão começar a tirar. Sim. E a gente tem poucas atletas agora, né? Ali eu acho que vai mais umas 5 atletas. Mais umas 5? Mais umas 5. Que eu vi no Insta que elas já confirmaram, só não colocaram um nomezinho ali. Você acha que o seu físico também se daria bem, talvez, em alguns campeonatos nos Estados Unidos? Sim, já que, o seu feedback seria, ainda é ganhar volume, as americanas também não tem tanto volume assim. Sim, com certeza. Mas eu vou deixar para me comparar lá no Olímpia só mesmo, que eu vou ganhar minha vaga agora. Nesse próximo agora. Nesse próximo agora eu vou sem ganhar plano minha B, vaga. porque sem plano B. Sem plano B. Tá batalhando para isso. Nossa, eu tô dando a vida nessa preparação. Tô bem confiante. Tá sendo melhor do que a preparação do Arnold. O físico vem respondendo muito bem. E se Deus quiser, essa vaga vai vir e eu vou competir no Olímpia ainda esse ano. Show de bola. Qual o peso que você foi pro Arnold? Eu saí de casa, eu tava com 62,8. Essa próxima eu não sei qual vai ser o peso. Hoje teu peso tá em 65? 64,5, 64,7.
Mas aí eu tenho a refeed amanhã, então provavelmente ele sobe um pouquinho mais. Mas isso varia muito, né? O refeed amanhã é limpo. Limpa. Ai, mas eu gosto. Não, isso aí é importante, né? Você tá curtindo o processo. A partir do momento que você não curte o processo, não vale a pena. Parece até que o físico não responde igual. Justamente. Nada flui se você não tá contente. Eu já passei por preparações que eu não estava me sentindo bem. Realmente é ruim. Você mostra no palco, né? Mostra tudo, a insegurança. Tudo. E quando você faz a preparação 100%, você tá feliz com o seu físico, você tá se curtindo, a sua apresentação no palco, a sua presença de palco é outra, né? Isso eu senti bastante na sua apresentação. Você tem que se amar. No Arnold. O atleta, ele tem que se amar, ele tem que amar o físico que ele tem. Porque se você não amar o físico que você tem, como é que você vai passar a imagem de que é um físico bom? Justamente. E essa é uma das coisas que a gente vai aprendendo com o tempo, a questão da comparação com outros atletas. Eu sei que a competição é uma competição de comparação, mas o atleta tem que evitar se comparar com outros. Ele tem que se olhar no espelho, ver a sua evolução, fazer o seu trabalho e pensar em si, chegar no palco e colocar o seu melhor em cima do palco. E o resultado aí fica na mão dos árbitros, mas você sabe que você fez o seu melhor. Às vezes, se comparar, te joga muito para baixo, porque você começa a achar defeitos em você e colocar coisas boas no outro e pensar que não vai dar certo. Então, já começa a bagunçar a cabeça, o psicológico. E às vezes a gente se compara com imagens de Insta, né? Fotos. Que tirou 100 fotos da melhor luz, aí não vai aquela, né? Exatamente. Então, isso é uma coisa que eu também não faço. Eu já fiz comparação, né? Porque quando você inicia no esporte, não tem como, você não se comparar. Mas depois de um tempo, você entende que seu físico nunca vai ser igual ao de outra pessoa. Que sua evolução nunca vai ser a mesma. Então, você para de se comparar, né? Então, e também não tem como você se basear por foto de Insta, né? No palco, é o palco que mostra realmente a realidade. Justamente, você tá em outra condição, você tá pintado, né? Desidratado, é outra coisa, né? Pessoal, nosso tempo tá chegando ao fim, mas aí eu queria uma consideração de cada um de vocês, tá? De tudo que vocês já passaram até hoje, né? E eu queria que vocês dessem também mandassem uma mensagem para quem apoia o trabalho de vocês, pode ser para os patrocinadores também. Olha, eu por mim, o que eu tenho para falar, assim, uma consideração é que o esporte é desafiador e eu acho que isso que me move. Eu gosto de desafios, eu gosto de me superar. Momentos difíceis, mas isso faz a gente crescer como pessoa, como profissional. E a palavra de motivação que eu deixo é aquela frase que é um pouquinho clichê, mas é a maior verdade. Você tem que acreditar nos teus sonhos, você tem que lutar por eles todos os dias, porque você é a única pessoa que é capaz de mudar algo na sua vida, né? Então tudo depende de você. Faça o seu melhor sempre, que não vai se arrepender. Aposte suas fichas em você e não nos outros. Verdade, isso aí. Quem aguenta uma preparação Aguenta faz qualquer tudo na coisa. vida. Sabe que uma é coisa, capaz de qualquer coisa. Uma coisa que eu sempre falo, assim, todo mundo deveria passar por uma preparação. Até para saber a força que tem. Para saber a força que tem. Porque em momentos de restrição, você descobre que você é muito forte. Então, tipo assim, se todo mundo pudesse passar em algum momento da vida por uma restrição como a gente passa, porque quando a gente fala restrição, não é só restrição alimentar, é uma restrição de vida. Você tem que se abdicar de muita coisa para você conseguir, né? Então, se todo mundo passasse por isso no momento da vida, para ver o quão forte seria bem bacana. É muita rotina, é muito foco, né? Você tem que fazer a mesma coisa todos os dias. Tá cansado? Não interessa. Tem que fazer. Você não tá afim de treinar? Não interessa. Você vai ter que ir lá e fazer seu melhor. Você tá afim de comer outra coisa? Não tem como. Você vai ter que comer a mesma coisa. A gente joga isso até pro mundo corporativo, né? Se as pessoas fossem tão focadas do jeito que a gente é no esporte e fizesse a rotina, né, 100%, todo mundo ia voar. Grandes resultados, né? Exato. Com certeza. Vocês têm uma mensagem para alguém? Querem agradecer? Motivação. Não sei. Deixa um recado para as meninas. Vamos lá.
Deixa o recado aí para as meninas que vão competir com você aí no próximo Moscow Contest. Garotas que vão competir comigo no próximo Moscow Contest, se preparem para ficar em segundo lugar, porque o primeiro já é meu. Aí sim. Essa vaga do Olímpia é minha, tá declarada em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada. Vocês são demais. Acho que assim, todo o conteúdo que vocês colocaram aqui é muito rico porque vocês passaram por tudo. Você estudou bastante, né? Então sabe do que tá falando e deixou aí uma mensagem muito bonita. Obrigada por estarem aqui. A gente que agradece o convite. A gente que agradece, é sempre uma honra poder dividir um pouco da nossa experiência com quem está começando, que a gente sabe que é muito válido. Quero agradecer a vocês também mais uma vez por ter aceitado, né, o convite. Esperamos vocês no Miss Olímpia Brasil, né? Vocês estão lá com a Integral e com a Darkness. Sim, Então, os fãs de vocês com certeza vão estar lá para mais uma vez para tirar alguma foto, né? Fazer aquele bate-papo. E só desejo sucesso para vocês. Sucesso vocês sabem sempre. disso, tá? Então, nessa jornada aqui, querendo, se Deus quiser, ainda não tá perto de acabar, né? Porque o esporte eu tô ainda só começando. Exato. Então o esporte ele é cruel em alguns momentos, mas é gratificante, igual vocês falaram. Sim. Então eu desejo para vocês sucesso. Então, em nome de todo o time da Savagé, do Arnold e do Olímpia Brasil. Então, muito obrigado. Quero agradecer também quem estava acompanhando aí. Agradecer a Cláudia, minha parceira aqui de podcast. E vejo vocês no próximo Savagé Cast. Obrigado. Obrigada. Valeu, galera.